Misericórdia. Ah, Pai, misericórdia de nós, Senhor. Porque tudo que fazemos é para Ti e por Tua causa, Senhor. Nós queremos Te entregar tudo que nós iremos compartilhar aqui nesse momento, Senhor. Tudo é para o nosso crescimento, o nosso entendimento e para que possamos nos aprofundar ainda mais na Tua palavra, Senhor. Nos dá a graça e nos dá também, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento da Tua vontade para nós. Ah, Deus, o Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. É verdade. Por isso eu te peço, Senhor, espírito de inteligência, que possamos aprender, Deus, ter compreensão daquilo que o Senhor liberou sobre nós nesta manhã, Pai. Eu oro, te agradeço pela vida de cada um, Pai. Cada aluno que está aqui, Senhor, se dispôs a estar aqui, Senhor, mesmo sabendo que hoje tinha trabalho. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor coloque cada dia no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor, o desejo por conhecer mais do Senhor e por tornar o Teu nome conhecido na terra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Amém. Agora estamos orados. Rapaz, nós temos uma mídia nova para ali, gente. O que é aquilo? O homem ainda botou ali, ó, gravando. Muita chiqueza! Tá profissional! Essa equipe. Eu estou com. Ó, gente, deixa eu parar aqui. Deus é tão gracioso comigo. Deus sabe que eu não estou aqui e eu perdi alguns tempos aí sozinha. Mas Deus me deu uma lapada aí, sabe? Me disse que eu vim, você está sozinha. Minha parte atual. Você não pode andar sozinho, o Senhor me aproximou de pessoas maravilhosas, né? Então tá, Sim, é atual, né, amiga? não tá toda a equipe aqui, porque tem um pessoal da turma de terça-feira também, né? Mas tá dando apoio aqui, né? Quando ela mexer nas listas, pedir a vocês, perguntar vocês alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Nosso setor financeiro. Hoje você fala de pé. Então, quando ela perguntar alguma Mas coisa, a Cília, né? Vocês também podem falar com ela. A mídia ali, né? Gravando, muito chique, Daniel. Então, o Senhor tem sido misericordioso. Aí, você não uma coisa que eu não me importo em tem mais alguma aqui? As outras estão na uma desenhar. Mas o Senhor tem sido bondoso comigo. Eu cheguei, achei até copo de vidro chique para eu beber água. Deu a pausa. Podemos continuar. Amém. Pronto, gente, a gente chegou com o Império Assírio. E minha colega estava compartilhando comigo, falando que eu ia pegar não Assírio. Vou expor a gente. Porque a gente não tem muito conhecimento histórico realmente de época de estudo mesmo sobre assírios. Mas a gente fez uma pesquisa e vai trazer alguns pontos, né? Pode ser que falte, provavelmente sim, mas amém, estamos aqui para aprender juntos, né? A extensão foi a primeira pergunta, né? Então, era a Babilônia, o Elão, a Média, a Síria, a Palestina, a Arábia, o sul de Anatália, a Sicília e o Egito. Então era um território extenso. Aos meus olhos, eu acho uma extensão muito grande. Foi um império populoso, né? Grande. Pode continuar. Pronto, atualmente a gente trouxe para o contexto atual. Achamos que hoje a Síria, né? Não como império, mas como... Em termos de território, se estende, né? Abrange ali o norte da Mesopotâmia, parte do atual Iraque, Turquia, Síria, Irã, Nínive e Assur. Aí aqui é o primeiro ponto, quando diz respeito à extensão. Partindo para o segundo questionamento a respeito das principais conquistas, a gente achou, né, alguns irmãos do grupo já tinham esse conhecimento e também já tinha até compartilhado também um pouco, né, sobre esse império, quando a gente estava estudando o livro lá de Segunda Reis, de Primeira Reis. E a gente confirmou mais uma vez, né, sobre o poder militar que esse povo tinha e tecnológico. Ficamos até, a colega trouxe a questão, né, que antigamente eles não tinham IA, não tinham esse aparato tecnológico que temos hoje e eles conseguiam fazer coisas assim extraordinárias. Eu fiquei impressionada com a biblioteca que eles construíram. Eles construíram a biblioteca de nome, né, que tinha o nome do rei que construiu.
Assurbanipal, que foi uma das maiores conquistas intelectual da época. A biblioteca preservou uma vasta coleção de textos que incluía obras suméricas e babilônicas, proporcionando um valioso registro da antiguidade da Mesopotâmia. Então a gente percebe que essa biblioteca foi de grande importância literária e religiosa também, né? Científica, porque grande parte dos textos, dos escritos... O que a gente encontra hoje é graças a essa tentativa já dos primórdios de começar a trazer registros, né? Então, se hoje a gente tem acesso, é porque antes eles tiveram a ideia de registro, de guardar isso para a posteridade. Vou só dar uma curiosidade que eu aprendi estudando com os meus filhos. É que nessa biblioteca, ela foi depois, os babilônios tacaram fogo nela, né? Queimaram tudo. Vocês vão falar? Não. E Deixa pra não se Babilônia falar. perdeu os registros, por quê? Porque eles eram escritos em tabuinhas de cerâmica. E o fogo na cerâmica acaba preservando, Exato. né? No caso, é como a telha, né? Sim. Bota no fogo para enrijecer ela. Exato. Então o fogo, ao invés de apagar, ela preservou. Ele manteve. Ela manteve ali. Então não se perdeu os registros, e a gente tem registros históricos até hoje. Do tempo Porque foi feita nessas tabuinhas de cerâmica. A gente está passando o livro aí, vocês vão conseguir ver como eram feitos a preservação, e pode passar para todo mundo dar uma olhada como é que eles faziam esses talhamentos aí. Vocês vão dar essa olhada. A gente percebe também o expansionismo territorial, né, que a colega já apontou no início, que era bem extenso. E a gente trouxe, né, que o império, né, assírio devastou o reino de Israel. As 10 tribos do norte manteve, né, Judá, o reino do sul, e manteve como região subjugada por muitos anos. E a gente achamos também o sistema administrativo deles, que serviu inclusive como base para o Império Persa no futuro, né? Babilônico, Persa. Todo mundo foi a partir do que a Síria montou como estrutura, os outros impérios foram se baseando. Então, assim, anterior a eles não tinham essa engenharia, vamos dizer assim, né? Que a gente chamaria hoje de organização, como era. E aí, a partir deles, todos os outros impérios não saíram do nada como eles, né? Não vieram não escavaram mato, eles foram se mantendo e foram se aprimorando. Construção também de estradas, já que era aí, né, um império que gostava de conquistar, que gostava de dominar. Precisava ter um fazia transporte se mais necessário acessível, ter né? ali, né, como ela falou, eles já tinham um sistema ali de organização. Eles montaram. Chamou Tem bem, coisa de volta. me surpreendeu a Síria. Também não imaginava que eles eram tão inteligentes, porque eles foram povos muito inteligentes, sabe, gente? Para o tempo histórico deles, para como tudo foi sendo organizado e montado, a gente ficou realmente muito abismado. Surpresa. Terceiro ponto, a forma de domínio dos assírios. E aí Tamires também a gente já teve contato, né, em outras aulas, que era um povo terrorista, um povo terrível. E a gente trouxe aqui algumas menções, referências bíblicas que a gente não tem como ler, mas quem estiver anotando, e depois a gente também vai compartilhar com vocês, a gente trouxe, né? Deportação de povos era uma forma de domínio, tá lá em 2 Reis 17:6. Como é? Terror e brutalidade militar. Então, assim, eles eram povos terríveis, como a gente está falando, e as práticas deles terrorista. Não, O modus operandi. O modo operandi dele era extremamente vil. Então, eles faziam cortes e saíam mostrando para o povo, eles decapitavam cabeça e colocavam apregoadas. Eles primeiro tentavam, a gente colocou como terror e brutalidade, e a questão psicológica, sabe? Eles eram extremamente sagazes. Eles não só destruíam o povo fisicamente, mas psicologicamente eles tocavam o terror. Então eles subjugavam o povo, porque assim,
óbvio, eles estavam no processo de expansão, então eles não tinham também tanta necessidade de só matar, matança pela matança. Eles queriam realmente a dominação e eles viviam com escambo, então eles queriam o povo para fazer de troca, para utilizar esse povo de troca. Então eles realmente tacavam terror psicológico para subjugar a pessoa e conseguir depois escambear ela, trocar ela, fazer alianças e colocar esse povo sob seu domínio. Então eles eram extremamente vios, sabe, gente? Eles eram muito inteligentes. Tem também o cerco militar, né? Que Sim. a Bíblia se refere como sitiamento. E tem lá em 2 Reis 18:17 vai dizer, não, versículo 3, vai dizer que eles passaram 3 anos, ou foi 2? 3. Sitiando ali Samaria, se eu não me engano. Samaria. Ou seja, um terror psicológico. Imagine você saber que sua cidade está ali cercada por povos estrangeiros. Você não pode sair, comida não pode entrar, nada pode acontecer. Você tá morrendo de dentro pra fora, gente. Literalmente preso. É terror mesmo. E outra, cobrança de impostos altos, saques aos povos dominados. Isso tem lá em 2 Reis 18:15. Em relação ao tempo, a gente vai correr um pouco. Ponto 4. Personagens. Apagou. Personagens importantes. Personagens importantes. Sim. Tiglat-Pileser III, mencionado em 2 Reis 15:29, ele reorganizou o império, fortaleceu a política de deportação de tributos. São Manassé V, responsável pelo cerco final, olha só, ao reino de Israel, lá em 2 Reis 17:3, versículo 6, cercou Samaria e iniciou sua queda. Sargão II, tem lá em Isaías 21. Senaqueribe, que é um personagem importante, famoso pelo ataque a Judá. Tem menção em 2 Reis 18:13, invade cidade fortificada de Judá, faz ameaças ao povo, como a gente vê lá em Isaías 36:4. Assur-Nassipal II, cultura de violência que é bem característico, né, do Império. Assur-Banipal, que representa aí o auge, né, o apogeu do Império. Expandiu e manteve o Império forte. Auge e manutenção do poder assírio, que foi nesse período que construiu a biblioteca, né? Porque a gente percebe que um povo, quando já está preocupado com a cultura, com o intelecto, já está bem estruturado, né? Com a educação, enfim. Uma coisa interessante nos personagens importantes que a gente viu, eles são descendentes dos filhos de Sem, né? Então, assim, eles são netos de Noé. Então, a Assíria, ela se forma e a entidade, a divindade que era cultuada, Assur, é exatamente o mesmo nome de um dos netos de Noé. Então, é um dos personagens principais para a história do reino. O nome do neto de Noé, que é filho de Sem, é Assur. A divindade que a Assíria cultua se chama Assur também. Então, eu ainda fiz a pergunta, será, gente, que eles trouxeram a persona do neto de Noé, né, o filho de Sem, e tornaram ele uma divindade, mas a nossa pesquisa mostra como duas personas diferentes, né? O Deus, a divindade que eles cultuam, o povo assírio, e daí vem o nome também, né? E o filho de Sem, no caso, o neto de Noé. Então, é um ponto na história muito interessante para a gente ver que esse império, apesar de vir se formar após essas conquistas, o povo assírio, vamos dizer assim, né? O pessoal dos descendentes de Sem já vinham se estruturando há um longo tempo na história. Decadência do Império. A decadência começou ao final do século 7 a.C., devido à combinação de fatores internos e externos, como revoltas e pressões constantes de outros povos, já que eles tinham povos subjugados, também tinha aí muita gente satisfeita. Em 612 a.C., uma aliança entre babilônicos e medos resultou na queda de Nínive, a capital da Assíria, marcando o fim definitivo de seu império. E a gente achou, né, que foi, apesar de ser um império bem estruturado, a sua queda foi rápida, né? Pelo tipo de história que ele tinha, pelo tipo de alianças que ele conseguiu formar. Mas isso não foi também algo que havia sido não previsto, né? Inclusive, foi-se previsto pelo profeta, né? Que isso iria acontecer. Então, o recado para o povo assírio, ele veio várias vezes. Apesar dele também ter sido mão de Deus contra Israel, né? Contra a desobediência de Israel.
uma hora a conta chegou e foi de uma forma rápida. Então seus muros foram devastados em uma grande enchente. Então acabou com a cidade. E isso, Egito não mandou, Egito era aliado, Egito não manda seus carros logo para poder ajudar. E quando chega a ajuda do Egito, já não tinha mais o que ser feito. É uma das questões que acontece na queda da Síria. Então, quando finalmente eles são totalmente tomados, acaba aquele tempo histórico e quem estava lá pronto e feliz e super se unindo para destruir Babilônia, que foi um dos grandes impérios posteriores a gente. A gente nem não, é esse povo. É isso, gente. Obrigada pela Perfeito. Gente, Sara lembrou ali, né, da estátua da visão de Nabucodonosor. Eu achei bem interessante, né, porque não fala sobre os assírios, né, porque até mesmo porque é posterior a ela, né, mas a gente fala de forma, e o Império Assírio não é um império assim, com base nisso aí mesmo, né? Não é um império que é citado, vamos dizer assim, mas pra gente é muito importante para que a gente entenda todo esse contexto bíblico, né? Bíblico, porque a gente está estudando os impérios também para que a gente entenda o contexto bíblico, né? Então, aí você vê o contexto assírio também no profeta Jonas. Então, ali foi uma oportunidade que Deus deu a eles de arrependimento. E o texto vai dizer que eles se arrependeram, porém depois voltaram às práticas toda. Imagine, uma nação toda se arrepende, não põe na cinza, como a Bíblia diz, né? E aí, mas depois volta de novo às práticas, né, deles, e aí por isso são destruídos, né? Então agora a gente vai começar a ver com a estátua, né, na ordem do Império Babilônico. Pode vir. Vem, Sara. As meninas que apresentaram me deixou nervosa. Não garanto nada. Entregarei tudo. Fique em paz. Cada uma no seu Deus. Duas professoras aí, como é que não? Jeová. Ó, para Se provocar. Ô, Glória. Tô provocando. Duas professoras top, né? Não é? Assim deixa a gente sem graça, sabe? Deixa ela. Sim, a gente vai falar um pouco sobre o Império Babilônico, né? Aqui já está a estátua, né? Que Sara fez para nos ajudar um Nos pouco. ajudou, obrigada, Nos Sara. ajudou, obrigada, Sara. E falar da Babilônia, do Império Babilônico, a gente vai começar em Daniel 1, né? Não tem como não falar, né? Porque a Babilônia, né, envolve, né, Judá, o povo de Israel envolve, né, toda a história ali do cativeiro, o povo que foi cativo na Babilônia durante 70 anos. E Daniel também está assim, né? Porque tem o livro de Daniel, é um dos principais, assim, que é bem destacado, né? A história de Daniel na Babilônia. Aí, no 1 diz: no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, destacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estava no templo. Nabucodonosor levou esse objetos para a Babilônia e mandou colocá-lo no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O que aconteceu aqui na Daniel 1 já foi profetizado, né? Lá a gente vê Jeremias profetizou o que aconteceu com o povo de Israel, por causa, né, dos pecados, do pessoal que desviou dos caminhos do Senhor. E aí teve essas consequências, que foi profetizado, estava em Jeremias, Isaías, em Segundas Reis também, a gente também viu, nossa equipe, a gente leu, que fala também sobre o que aconteceu da guerra, né, que o rei Nabucodonosor teve a primeira etapa, teve a segunda etapa. A primeira etapa ele levou os nobres, e onde estava Daniel, que levou os jovens, levou o rei Joaquim para
para a Babilônia e levou Daniel e teve seus amigos, né? Que teve o Belsazar, que eles mudaram o nome, né? Abednego, né? Os 3 amigos, que a história que a gente sabe, né? Dos leões, né? Da fornalha. Então, esse versículo aí foi só um pouco um tópico que a gente deu para começar a falar sobre o império, né? Da Babilônia. Aí agora fica a nossa colega. Vamos lá. De início, a expansão babilônica, vou pescar, viu, gente? Na Bíblia, começa por volta de 605 a.C., com o rei Nabucodonosor II. E ele conquista Jerusalém e leva o povo a cativo, iniciando o exílio babilônico, que foi aí onde pegou os jovens, né? Que Daniel também estava, e começou alguns até massacres, né? Então, a extensão do Império Babilônico variou entre suas 2 fases, atingindo o controle da Mesopotâmia e regiões vizinhas. Primeiro Império Babilônico, reinado por Hammurabi, de 1792 a 1750 a.C., a Babilônia era uma pequena cidade. Nesse tempo, ela já tinha já tinha ali o império, mas era pequeno, não era tão destacado. Então, era uma pequena cidade que dominava as cidades da Síria, ao norte até a Caldeia do Sul, que hoje seria parte do Iraque e da Síria, né? Por volta ali dos rios Tigres e Eufrates. Segundo o Império Babilônico, que foi neobabilônico, 605, porque vai de frente para trás. 605-562 a.C., no caso, 562 a 605. Além da Mesopotâmia, o império se estendeu nas áreas que hoje correspondem a Israel, Líbano, Palestina, parte da Arábia. Aí é que tem as formas de domínio. Inicia aí, Samuel, por favor. Eu só vou ler esse aqui, o início do domínio. O poder militar era agressivo, né? E ostentação arquitetônica. A Babilônica tornou-se a maior cidade do mundo, já não era mais aquela pequena cidade ali pacata, né? Foi considerada a cidade do mundo antigo, maior cidade formosa pelos jardins suspensos e a Torre de Babel, que também ficou muito famosa. Introduz esse aí, Samuel. Eu vou falar as curiosidades, né? A primeira curiosidade é a educação que os jovens de Israel, os jovens hebreus da corte teve, Daniel e os outros jovens. Aqui, no 5. Daniel capítulo 1, versículo 5. E o rei lhes terminou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Aí fala sobre a educação alimentar, né, que eles teve na época da Babilônia. Também a escrita babilônica. A escrita babilônica era escrita em características culeiformes em forma de cunha, largamente conhecida e praticada nos tempos Uruk. Eram também entalhadas em pedras em forma de clíndrica, conhecida como pedras selos, que existem até hoje. Então aí a gente já consegue ver, né, algumas mudanças lá que os babilônicos já estavam colocando diante desses jovens que foram, esse pessoal que foram tipo cativo para lá, né? E aí alguns personagens principais, gente, eu estudei Roma, Império Romano, tudo certinho, mas fui jogada lá na Babilônia. Se eu errar alguma coisa, por favor. Jogada na misericórdia. Fui cativa e eu tô igual a Daniela, então vocês me corrijam, por favor. Eu tô pedindo pra ser corrigida. Então vamos lá. Personagens principais: Hammurabi, Império Paleo-Babilônico, 6º rei da primeira dinastia,
famoso por unificar a Mesopotâmia e pelo Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Aí vem Nabucodonosor, que foi o rei mais poderoso da segunda fase do Império. Foi conhecido pelas grandes construções, jardins suspensos e a construção da Torre de Babel. Foi esse abençoado aí. Depois, Nabonido, que é o último rei do Império, foi conhecido por dar preferência a favor dos deuses lunáticos. E desprezou os deuses principais da cidade. Marduk gerou estabilidade e facilitou a invasão estrangeira. E quando isso terminou, o Império Babilônico chegou ao fim em 539 a.C., quando a cidade foi conquistada por Ciro, o grande rei da Pérsia. Após a queda, nunca mais recuperou sua independência total como um império soberano liberado por babilônicos. Aí a gente lembra lá de Jeremias da profecia, né? Teve a parte de Jeremias, onde ele teve essa profecia. E aí a gente discutindo ali algumas questões, aí o irmão ali falou assim, será que houve influência? Quem influenciou quem? Né? E aí isso martelou na minha cabeça, a Lalinka também ficou ali, Lalinka saiu... Lalinka, por que eu falo Lalinka? Tem cara de Lalinka. E aí a Lalinka falou assim, ficou contestando, né, explicando. Eu falei, não, vamos pesquisar aqui. E aí a gente chegou à conclusão que é Apocalipse. Eu falei, gente, Apocalipse. Porque você vê que o Império Babilônico vai lá de Segunda Reis, né? Daniel, Jeremias, Isaías. E vem Apocalipse pra gente fechar. E aí o irmão falou, quem influenciou quem? Tá parecendo que a influência aí foi o contrário, né? E aqui em Apocalipse 17, fechou esse entendimento nosso, 17:3, onde diz assim, então o anjo que me levou no espírito para o deserto, ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura vermelha e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então aí a gente fecha tendo essa visão que Israel não influenciou, né? Ela foi influenciada. A gente chegou a esse entendimento que ela foi influenciada, né? Mesmo tinha como foi questionado ali, a questão das gerações, né? Davi cria, Samuel já foi outra geração, criou de um jeito. E aí, como foram chegando esses deuses, muitos dos que eram mais jovens iam, né, nessa influência de adorar outros deuses. Então, a gente entendeu que Israel foi influenciada. E a Babilônia, ela foi essa mãe das prostitutas, né? Ela levou esse pecado muito grande, mas ela também acabou o reinado dela, não ficou não, viu? Pra honra e glória do Senhor, porque Deus é fiel. Acabou, viu, gente? Tremendo, pelada. Da Torre de Babel. O mapa, mas se fica O que que veio bem? Porque Herodes foi aquele que fez também, construiu a torre e foi embora. Mas ficou famoso no Império de Nabucodonosor. Ficou famoso no Império dele. Ficou parecendo que ele construiu. Volta. Gente, não foi Nabucodonosor que construiu, não, foi Nimrod. Ficou famosa a torre. Construiu o quê? Babel. A torre de Babel no Império de Nabucodonosor, mas não foi ele que construiu. Foi Nimrod. Amém? E Roger começou o império, Isso, mas porque- cresceu bastante no reinado de Nabucodonosor. Isso aí. O início de Babilônia, né, vem de onde? Vem de Babel. Né? Babilônia vem
De Babel mesmo, né? A torre de Babel ali. Ele expandiu o reinado, que cresceu, que fez, né? Então, Nabucodonosor é o que ela falou aí, né? É uma figura ali, lembra dos que eu coloquei lá, né? É um personagem ali, um dos principais, Nabucodonosor. E a Babilônia, naquela época, era a maior cidade que chama país, o maior país de todas as vizinhanças. A Babilônia era maior, e rica também, sabe? E rica. Ela tá falando depois, entendeu? Calma. Você tá aqui, depois eu te sento. Vamos lá. Ó, eu vou pedir uma coisa para vocês, ó. Eu vou pedir uma coisa para cada equipe. Depois vocês postem lá, vai ficar esse dever de casa, né? Um mapa, só um mapa, tá? Vocês vão procurar um mapa para mostrar visualmente a extensão do império. Porque às vezes a gente fala aqui, você não consegue, né? Quando você visualiza é outra questão. Vai lá, jogue duro. Bom, agora a gente vai para o Império Persa. A gente estava discutindo no grupo que ele é assim como outros, né? Mas é uma grande representação da soberania do Senhor. A gente falar do Império Persa reflete muito isso, porque mostra como Deus ele usa até aquilo que a gente visualiza como inimigo para cumprir os planos dele. E muito do que o povo judeu viveu, né, que já foi dito aqui para os outros impérios, ele vai ser transformado a partir desse império, que é inclusive o último império de contato, pelo menos na Bíblia, antes do Novo Testamento, né? É o Império Persa, e ele foi o maior império até então, naquele tempo, né, visto no mundo. E ele é um império que inicia a partir de povos pastores numa pequena região. O mapa a gente vai tentar mostrar para visualizar, talvez fique pequeno, mas enfim. Ele inicia a partir dessa um pequeno grupo que estava localizado aqui no sul da Ásia, e ele vai se expandir por toda essa área, né? Então, como estava falando, existia, né, os babilônicos que estavam ali, conviviam de forma amistosa com os medas que estavam aqui por cima. E no momento em que Ciro, que é o primeiro rei de referência desse império persa, ele começa a governar, começa a conquista e expansão do território, né? Então, inicialmente conquista a região da Média, logo depois vai para a região da Lídia, depois a Babilônia e depois ainda conquista um pedaço do Egito. Hoje, esse território corresponderia mais ou menos a gente pegar toda a região do Irã, Iraque, Turquia. Então, é um grande território, né, que foi ali dominado por esse Império Persa, né? Então, aí a gente consegue ter uma noção desse tamanho e da extensão dele. E aí, quando a gente pensa em conquista, esse é um primeiro marco, né? Falar das conquistas do Império Persa é justamente o território. Então a gente vê como diversas áreas foram dominadas por esse povo até então de impérios grandiosos. E a partir de Ciro eles vão conquistando, algumas conquistas já são em outros reinados, mas esse é o primeiro, inclusive, assim como outros foram ditos, né? Também é um cumprimento de uma promessa lá em Isaías 45, já há uma referência a Ciro, né? Isaías 45:1, ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Então Isaías 45 lá já vai fazer referência a Ciro, chamando inclusive como ungido, para confirmar essa ideia, né, de que o Senhor ele vai usar para cumprir os seus propósitos aquele que ele entender que deve. Além disso, a gente listou aqui algumas outras conquistas, algumas outras referências desse Império Persa. Além dessa conquista territorial, é a questão da forma de administração. Então, é a partir do Império Persa que começa a existir aquele modelo, vamos dizer, descentralizado, né? Apesar de tudo ser centralizado no rei, mas ele estabelece uma forma de governo que é chamada de satrapias, em que é dividido o território, cada um deles
tem uma espécie de um governador, mas todos eles ligados ao rei, mas é uma forma, inclusive, de ter um controle maior de cada localidade, até pelo tamanho do seu território. Então, as regiões elas são divididas, a gente visualizou isso como mais uma conquista feita. Existe também a construção de estradas nesse período, inclusive uma delas chamada de Estrada Real, que vai facilitar justamente o comércio, vai facilitar a comunicação. Então, isso é uma referência que também ajuda a fortalecer esse império. A moeda que foi criada, Dário, ele cria uma moeda específica para esse território, mostrando essas características que a gente listou como conquistas, são justamente para a gente mostrar ferramentas que foram usadas por esse território para se fortalecer, para mostrar a forma como era devidamente estruturado, como era organizado, né? Que isso foi uma diferença. E além disso, que era uma forma, que ainda vai ser dita sobre uma forma de domínio, que é a tolerância que existia, e a partir disso, da tolerância que marca esse império, tolerância cultural e religiosa, de permitir que aqueles povos que estavam ali manifestassem sua cultura, sua religião. E isso é a característica que possibilita que nesse período aqui, o povo judeu, ele volte. É o momento em que a gente tem o retorno do exílio, justamente por conta dessa característica de permitir, de existir uma característica, né, como a gente viu na pesquisa, é como se a gente pudesse dizer assim, o início daquilo que seriam direitos, né, para direitos humanos, direito aos povos que estavam subjugados ali. Então é por conta disso, dessa característica, que o povo ele consegue voltar, né, o povo judeu. E aí, além disso, outras construções, né, construção de canais. Então a gente percebe que o Império Persa ele tem esse nível de organização e de estrutura, né? Eu vou falar um pouco sobre as formas de domínio do Império Persa. O Império Persa, eles não eram um povo opressor, eles não oprimiam quem eles queriam dominar. Eles eram um povo mais tolerante à religiosidade, como ela disse, e também eles não usavam a força bruta, mas a estratégia de exército. Eles tinham os estados, né, as satrapias, e nesses estados eles conseguiam ter uma fiscalização maior entre os grupos e os olhos e ouvidos dos reis, que eles eram um grupo onde eles vigiavam tudo e era fiscalização 24 horas por dia. Era muito rigorosa essa fiscalização, mas não era um povo violento. Eles também eles tinham cobranças e tributos, e essa é a forma de domínio deles. Eu vou falar um pouco sobre os personagens importantes, que é Ciro II, o ungido de Deus, como ela falou em Isaías 45. Ele é o fundador do Império Persa. Dário, que foi o criador da moeda. Xerxes e Artaxerxes, que foram reis também importantes. E a questão dos judeus, os hebreus, eu vou falar sobre Esdras, Neemias e Esther. Foram pessoas muito importantes na Bíblia, não posso falar muito sobre eles porque vai ficar muito longo. E os profetas foi o final de Daniel, Zacarias e Ageu. E o Império Persa, ele durou 200 anos, mas acabou em 330 a.C. Ele terminou por vários motivos internos. Primeiramente, começou pelos motivos internos, como crises econômicas, corrupção entre as satrapias, e, para finalizar, Alexandre o Grande dominou. Rapidinho, eu não sei se vocês conseguiram visualizar ou conseguiram identificar as diferenças de domínio. A gente viu lá nos assírios, as meninas falaram sobre o terror deles, né? Sobre esse domínio, até psicológico mesmo, né? De dar... Eu acho que a palavra para os assírios é terror, eu acho que não tem outra, né? Eles eram de fato terroristas. Já os babilônios, vocês viram o que foi que eles fizeram? Eles pegaram aquele povo que estava dentro do seu contexto, eles levam para um outro contexto diferente, e eles pegam qualquer um, eles pegam o que tinha de melhor. Eles primeiro leva o quê? Né? Os jovens, os intelectuais. Isso significa que o pessoal da Babilônia era muito ligado a essa questão
educação, de intelecto, né? Então ele dá sabedoria. Então eles levam o que eles tinham de melhor, só que ele não dá essa liberdade que os persas dão. É tanto que o que é que eles querem? Acabar com a identidade do povo, né? Troca nome, né? O nome de Daniel não é Daniel, é Beltesazar, né? E os nomes que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego não são esses nomes, porque esses nomes são os nomes babilônicos que eles recebem lá. Os nomes deles são outros. Aí você já vê as formas de dominação. Como cada império vai dominar de uma forma diferente. E como esse povo também, né? Agora eles estavam inseridos no contexto da Babilônia. Eles tinham que se comportar e viver como o povo de lá. Então mata de fato a identidade do povo, né? Mata de fato. E já os persas vai ter um outro contexto. E eles levam também, eles impõem através da violência, né? Sim. Porque através da violência eles poderiam implantar aquilo que eles queriam. Porque o pessoal sofrendo violência, muitos ficavam com medo. Sim. E aí aderir àquilo que eles queriam. Tanto que a forma deles era olho por olho, dente por dente. Então, e aí os persas já vai ser... Também sobre o costume que eles tinham ir para Babilônia, que eu falei, até sobre as questões alimentares. Sim, perfeito, né? Os manjares do rei, que era a alimentação. Você vai ver que até na alimentação eles interferem. Olha só, preste atenção, porque tudo isso é muito importante. Aí vocês vão ver os persas. Os persas já têm uma forma de domínio totalmente diferente. É um povo mais, né? Vamos dizer assim, do mais amor. Mas assim, qual era a forma de domínio deles? Eles querem o tributo, o dinheiro. Você vai me pagar. Se você vai servir o seu Deus, se você vai ter a sua cultura, o que importa é que você está sobre o meu domínio. Então você tem que pagar para mim o que era essa forma de entendimento de que aquele povo estava subjugado a eles. Já é totalmente diferente. E por conta disso, Israel pôde voltar. Por conta dessa flexibilidade. Por causa dessa flexibilidade. O Senhor começou a agir quando Neemias, né? Era copeiro do rei, aí foi levantado para reconstruir os E aí a gente vai vendo, na medida que a gente for lendo a palavra, você vai vendo também Deus se movendo no meio de tudo isso. Né? É tremendo demais, gente. É incrível. Aí quando você vê Esther, rainha da Pérsia. Sim, aí Xerxes que ele falou, né? Xerxes vai ser uma rima de Esther. Aí a gente vê como Deus vai construindo tudo. Deus é o Deus da história, né? Nada sai do controle dele. Eu só fiz essa ponto para vocês irem ouvindo e irem percebendo as diferenças de como cada império vai dominar de uma forma diferente, certo? Vamos lá, gente, que senão não dá tempo. Bora. Agora a Grécia. Falta a Grécia e Roma, a gente consegue terminar. Ainda bem que tá todo mundo animado para contribuir. Eu posso pegar aqui? Vai usar até o quadro. Tá, então a gente vai falar sobre o Império da Grécia. Quem veio antes? Pérsia. A Pérsia. Depois? Essa é boa. Essa é Ai, vou tentar, viu, gente? O Império da Grécia, quando a gente lembra da Grécia, que a gente estudou, que a gente vê em filme, a gente lembra de quem? Alexandre. O Grande. Então aqui a gente tem uma influência Alexandre. Só que Alexandre, o processo dele de governo foi muito curtinho. Alexandre morreu com 32 anos. Então Alexandre só durou mesmo no governo 13 anos. Só que a contribuição de Alexandre foi enorme. 267 anos após a morte de Alexandre, a cultura que foi estabelecida
durante o período dele de conquista, ela continuou, né? Ela continuou. A Grécia, ela é influenciada por qual tipo de cultura? A ocidental ou a oriental? A ocidental. O que a ocidental significa para a gente hoje? O que significa o calendário de 5 dias da semana, a forma de educação, que é escola, universidade, aquele padrão mesmo escolar. Além disso, existe uma questão importante que é a política. Na política ocidental, ela é marcada pelo quê? A democracia, não é isso? Gente, eu sou péssima, não gosto de escrever, então fica esse negócio aí, viu? Então, a democracia. Aqui é um C. Tu misturou já a demografia. A democracia. Nesse processo de democracia. Oh, meu Deus. Pronto, ela resolveu tua questão toda isso. A democracia, nesse processo de democracia, a gente tem o quê? A cidade de Atenas, que é uma das principais cidades da Grécia, onde foi a primeira cidade ao povo votar as suas leis. Então, olha a marca daquela importância, daquele início todo, né, daquela influência. Quais são os filósofos da época da Grécia? Platão, perfeito. E por ter filósofos envolvidos, e esses filósofos formaram Alexandre, a estratégia militar era muito forte. Então, por isso que Alexandre, com apenas 13 anos no poder, conseguiu conquistar muitos povos, conseguiu trabalhar na economia local, porque os guerreiros eram donos de quê? De terras. E que foi o desenvolvimento de que aqui nesse processo? Da agricultura. Além disso, teve um marco importante na economia com a metalurgia. Então, nesse processo aqui, a gente tem a agricultura e a metalurgia. O que eles fizeram? Utilizaram o ferro para não apenas a produção de armamentos, mas também com ferramentas para o desenvolvimento da agricultura. Então, recapitulando, a gente tem o quê? A Grécia. Que antes da Grécia? Depois da Grécia? Roma. Quem era o principal líder militar da Grécia? Que passou quanto tempo no poder? Ele morreu com 32. Deixou filhos? Não deixou filhos. Por isso também que é uma dificuldade do processo, porque naquele processo existia muita influência patriarcal. Então, não deixou filhos. O processo da economia é baseado em quê? Quem eram os agricultores? Quem eram esses donos dessas terras? Os próprios guerreiros, que desenvolveram o quê? O que é a metalurgia? O principal insumo da metalurgia? É o fabricação de armas e armaduras, né? Perfeito. A Grécia, ela é formada, a cultura é o quê? Ocidental. O que marca a cultura ocidental? Democracia. A democracia. Quem foi a primeira cidade da Grécia? Atenas. Nem deixa eu perguntar. Perfeito. Atenas. Aprendeu direitinho. A língua da Grécia é o quê? Grego. Pronto. E quem foi, biblicamente falando, que teve uma influência, não influência na Grécia, mas na Bíblia? Paulo. Só que Paulo, ele chega 300 anos depois do Império Grego. Paulo, a atuação de Paulo não foi paralelo ao Império Grego. 300 anos depois. Quem era Paulo? Não Paulo no sentido, mas assim, Paulo nasceu onde? Ele era romano, judeu e falava grego.
estudou onde? Baseado na escola ocidental. Por isso que Paulo teve condições de assumir uma missão importante, de levar o cristianismo para aquele império. Porque embora Alexandre durou só 13 anos, o império como um todo foram quantos? 267. Paulo era o cara. Anos. Tá? Vou botar mais aqui. Aí depois a gente tem o quê? Um império marcado pelo politeísmo. E Paulo vendo com esse processo, né, do cristianismo aí para trabalhar. E, enfim, assim, de maneira geral, isso aqui. A gente tem também a questão da expansão, né, do império, em que a gente tem Alexandre como um dos maiores, né, ali, guerreiros, e ele fez uma extensão muito grande ali do seu império, atingindo ali a Síria, a Fenícia. Ele encontrou certa resistência ali na região de Tiro também, e alcançou também a região ali da Índia e do Egito. Então a gente consegue perceber que apenas com 13 anos ali do seu domínio, né, de expansão, ele conseguiu ali expandir essas terras ali e o seu domínio também sobre essas regiões, né? E outra coisa também interessante da gente verificar é sobre a questão da finalização ali do seu império. Ele não teve filhos e aí ele foi morto, né? E aí quando ele foi morto, o seu império ele foi dividido entre seus 4 generais. Entre eles a gente pode citar o Cassandro, Dusimaco, Selenco e o Ptolomeu. E aí esse governo ele foi dividido e apesar de ter uma forte influência militar ali na sua expansão e no seu método de governo, a Grécia a gente pode também assimilar a relação com o governo da mente. Eles tinham uma cultura muito forte, então eles procuravam instalar essa cultura nos povos que eles faziam o seu domínio. Então é algo também bastante interessante que a gente pode trazer aí em relação à Grécia. Tem mais alguma coisa importante? Tem a questão dos filósofos, que ela falou muito bem. Teve uma grande influência ali dos filósofos de Platão e Aristóteles, sendo que Aristóteles foi o mentor de Alexandre o Grande. Então ele teve bastante influência ali de Aristóteles em todo o seu contexto. E é basicamente isso. Não sei se tem mais alguma coisa. A forma de domínio já era o quê? Cultural. Cultural, olha só. Cada um com o seu. Vamos, Roma. Sejam fortes e corajosas. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que O maior dos impérios aqui, ó. Até hoje. pra gente terminar. A maioria da turma queria só Roma. A gente vai falar sobre Roma. Essa pesquisa foi até uma colega que nos passou, porque assim, e tudo que eu pesquisei é tudo que está aqui. Então, assim, eu não sei, então assim, essa facilidade de falar, então eu vou ler. Extensão do Império Romano. No período de maior expansão, por volta de 117 d.C., no governo de Trajano, o Império alcançou de norte a sul a Bretanha, atual Inglaterra, até o norte da África, Egito, Líbia e Tunísia, de oeste a leste, Portugal e Espanha, até o Ocidente Médio, Síria, Israel e Mesopotâmia. O tamanho total, aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, era um dos maiores impérios da história antiga. Cerca de 60 a 70 milhões de pessoas viviam sob seu domínio romano. Regiões importantes. O império incluía partes de Europa, Itália, França, Espanha, Portugal, Grécia e Inglaterra, a África, com Egito e Norte Africano, Ásia, com Israel, Turquia e Síria. O centro do poder, tudo girava em torno de Roma. Dela saíram as leis, o exército, as decisões políticas. O Império Romano se estendia por 3 continentes, controlava territórios do Atlântico até o Oriente Médio, era o maior poder do seu tempo.
O Império Romano foi uma das civilizações mais influentes da história, deixando conquistas que moldaram o mundo até hoje. Essas conquistas não foram apenas territórios, mas também políticos, culturais, jurídicas e tecnológicas. Conquistas territoriais. O Império Romano dominou vastas regiões da Europa, África e Ásia, principais áreas conquistadas: a Gália, que é a atual França, Espanha e Portugal, Egito, Grécia e Britânia. Parte do Oriente Médio. No auge do século II d.C., o Império cercava todo o mar Mediterrâneo, que era chamado de Maris Nostrum, nosso mar. Direito romano, uma das maiores heranças. Os romanos criaram um sistema jurídico muito avançado, base de muitas leis atuais. Criação de códigos legais organizados, ideias de justiça, cidadania e direitos. Influência direta no direito moderno, inclusive no Brasil. Um exemplo importante é o direito romano. Engenharia e arquitetura, os romanos eram mestres em construir obras duradouras. Principais realizações: estradas, mais de 80 mil quilômetros, arquedutos, transporte de água, pontes e viadutos, anfiteatros como o Coliseu. Essas construções permitiam expansão, comércio e controle do império. Organização política e administrativa, criação de um sistema administrativo eficiente, divisão do império em províncias, estrutura de governo com imperadores, sendo senado e lei. Um marco importante foi o governo de Augusto, que trouxe estabilidade e iniciou a chamada Pax Romana, período de paz e prosperidade. Na cultura e na língua, a difusão do latim, origem do português, espanhol, francês e italiano, influência na literatura, filosofia e arte, integração cultural entre povos conquistados. O poder militar. O exército romano era altamente disciplinado e estratégico. Legiões organizadas, treinamentos rigorosos, usos de táticas avançadas. Isso garantiu conquistas e manutenção do território por séculos. A expansão do cristianismo. Durante o Império, o cristianismo cresceu e se espalhou, inicialmente perseguido, depois oficialmente como o Império Constantino tornou-se religião dominante no Império. A gente tinha os personagens principais e mais importantes de Roma. O primeiro, Júlio César, que ele na verdade era um ditador, foi ele que acabou com a República de Roma. Mas, querida ou não, curiosidade, era legalizado que alguém tomasse o poder de Roma quando eles estivessem passando por algum problema, e que na época eram as constantes guerras por causa de território. Entre eles mesmos, eram tipo guerras civis. E a partir de César, ele conseguiu consertar isso com a reforma agrícola que ele fez, se eu não me engano. Ele transformou o poder, tirou o poder do Senado e transformando Roma em império. Depois ele foi morto pelo seu próprio pupilo, Brutus, que, por curiosidade, a frase "até tu, Brutus", veio daí, né? Ele, se eu não me engano, se relacionou também com o Egito. Ele foi casado com Cleópatra, se eu não me engano, que teve um filho, mas ele, historicamente, dizem que ele é estéril, então o filho não era dele. Depois de Brutus, né, que ele foi meio que assassinado, porque o Senado estava contra ele, porque ele tomou o poder, o seu pupilo matou ele. E o pupilo dele, Brutus, depois disso, acho que ele não conseguiu poder, porque César tinha um familiar distante. Ele tinha um primo, um sobrinho, se eu não me engano, que lutou contra um parceiro de Júlio César. Acabou eles dois brigando e Marco Antônio, que era esse parceiro de Júlio César, meio que se suicidou, porque ele foi atrás de Cleópatra. Eles tiveram um relacionamento e os dois se mataram, né? Depois a gente teve Augusto, que foi esse sobrinho que tomou o poder depois de Júlio César, que foi daí que iniciou a Pax Romana, como ela falou. Ele se anexou ao Egito, a Dalmácia, Ponâmia, Nárico e Renácio. Eu não conheço esses lugares um dia. Depois teve Constantino, que ele legalizou o cristianismo.
Mas não foi ele que fundou a Igreja Católica. Muitas pessoas acham que por ele ter legalizado o cristianismo, foi ele que fundou a Igreja Católica, mas de acordo com a tradição romana, quem realmente criou a Igreja Católica foi Pedro. Jesus veio, ainda na época de Herodes, falar com Pedro, que Pedro seria a pessoa a qual ele edificaria a igreja, e daí, mas só depois de Constantino que eles tiveram realmente força para poder juntar todos os evangelhos e criar a Bíblia que a gente conhece hoje, né? Antes da Reforma Protestante. E então, Nero também, que é outro principal, que foi ele também muito responsável pela perseguição dos cristãos, mesmo sendo legalizado ainda. Ele não tirou a legalização do cristianismo, mas ele perseguiu os cristãos fortemente. Foi um reinado voltado para a extravagância. Ele criou muitos teatros, coisas que influenciam na cultura romana. E ele também era muito agressivo, né? Dizem que enquanto Roma queimava, ele escrevia liras e cantava, enquanto via o povo se destruir lá. Inclusive, ele matou a própria mãe e a irmã durante isso. Os personagens vão são ótimos, gente. E aí, o que é que vocês acharam? Ótimo. Vão ler a Bíblia do mesmo jeito? Não. Tenho certeza. Vamos orar para a gente concluir? O filho da irmã da Ilma, ele tá bem doente, né? Eu disse a ela que a gente estaria orando por ele. Eu acho que ele vai fazer uma cirurgia. Então, estaremos orando também pelo filho dela. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque tudo que conhecemos, Senhor, conhecemos para que o nosso entendimento possa se aprofundar cada dia mais, Senhor. Na tua palavra e no conhecimento de quem tu és, Pai. Sabendo que o Senhor é o Deus da história e que nada foge do teu controle, Senhor. Como é bom podermos contemplar, Senhor, e constatar que o Senhor é Deus sobre tudo e todos. E diante de tantos impérios que nós estudamos aqui, Senhor, nós podemos ver que todos eles, Senhor, foram derrubados. Todos eles caíram, mas o Senhor permanece para sempre. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que está acima de todas as coisas, que eu tenho um domínio sobre tudo e todos. E apesar de termos estudado tudo isso, Deus, e a gente poder ver, Senhor, que esses impérios foram grandiosos, poderosos, né, que fizeram coisas grandiosas no mundo que se estende até hoje, mas os personagens e as pessoas que se levantaram, todas elas estão mortas. Mas o Senhor vive e reina para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome por isso. Nós reconhecemos que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que o teu domínio é eterno. O teu domínio é para sempre. Louvado seja o teu nome. Nós, Senhor, confiando nesse poder do Senhor que está acima de todas as coisas. Obrigada. Nós queremos orar pela vida do filho da nossa irmã Daílma, Senhor. Sim. Pedindo que o Senhor esteja na direção, Senhor, dessa cirurgia que ele irá fazer. Deus, em nome de Jesus, usa cada médico, Senhor, cada profissional de saúde, que todos eles estejam ali, Senhor, direcionados pelo Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a tua mão, conduzindo todas as coisas. Que o Senhor seja aquele que esteja do lado dele, convencendo, Senhor, a ele também, Pai, de como o Senhor, Pai, deve ser honrado e reverenciado por ele, Pai. Deus, em nome de Jesus, oramos pela salvação do teu filho, Senhor. E para que o Senhor, Pai, encontre, Senhor, no coração dele um lugar, Senhor. Um lugar que é teu e de nenhum outro, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Apresentamos a vida da nossa irmã também, Pai. Que o Senhor derrame sobre ela a paz que excede todo o entendimento. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente, Senhor. As suas emoções. Que a tua filha esteja, Senhor, centrada no Senhor, Pai. Sabendo que o Senhor está com ela em todos os momentos. E que ela não está sozinha. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Leva-nos em paz, Senhor. Nos guarda e nos livra do mal.
Oh, Senhor, oramos também pela família de Eliane, Senhor. Deus, que o Senhor guarde, Senhor, cada um deles, Senhor, nesse momento de luto, Pai. Que o Senhor traga fortalecimento ao coração, consolo, Senhor. Também a paz do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Ah, Deus, o vazio que fica pelo ente querido, Senhor. Que o Senhor preencha, Pai. Porque só o Senhor pode preencher, Pai. Nós oramos, louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, gente.